O que é um dígrafo? Quais são os dígrafos e como ensinar os dígrafos para qualquer criança? Vamos lá, pessoal, vou mostrar isso passo a passo, bem detalhado aqui para vocês, com material e tudo até o final dessa aula, para você não esquecer mais. Mas antes de tudo, vamos entender, né, aonde que esse conteúdo entra no processo de aprendizagem da criança. Então, esse é um conteúdo, para a gente poder começar, que faz parte do processo de alfabetização dos nossos filhos, dos nossos alunos, ok? O processo de alfabetização, esse processo por meio do qual eu ensino uma criança a ler e a escrever, ele é dividido em duas partes. Dos 3 aos 5 aninhos é a pré-alfabetização, dos 5 aos 7 é a alfabetização, tá bom? E os dígrafos, eles se encontram ali, geralmente a criança costuma trabalhar isso no ensino do miliar aos 6 aninhos, às vezes até antes a gente consegue trabalhar isso com a criança, na escola às vezes vai demorar mais para esse tipo de conteúdo ser trabalhado, tá bom? Mas mais do que uma série, mais do que uma idade, eu não tenho que pensar nesses marcos temporais para ensinar o dígrafo para a criança. Os dígrafos, eles são um resultado, tá, de uma série de outras aprendizagens que a criança já garantiu ali, que ela já assimilou, para daí ela poder aprender os dígrafos. Calma que eu vou te explicar. Então vamos lá. Qual que é o processo para eu aprender a ler e escrever? Então eu vou aprender os sons das letras, as letras, eu vou aprender a entender o sistema alfabético, então a menor unidade sonora, o conceito de sílaba, consciência de palavras, frases, textos, enfim. E por aí vai. O dígrafo, ele se encontra dentro desse processo. Eu vou trabalhar ele ali dentro da consciência fonológica, depois que a criança já tiver feito esse processo de fixação inicial, e aí sim a criança vai ter base para poder aprender os dígrafos. Tá? Porque se ela não tiver dominado, se ela não tiver consciência fonêmica, caso você não saiba o que é, tem vídeo sobre consciência fonêmica aqui no meu canal. Caso ela não saiba o que é consciência fonêmica, não tenha consciência fonêmica bem desenvolvida, não tenha consciência fonológica bem desenvolvida, ela não vai aprender dígrafos. Então, muitas vezes, algumas pessoas me dizem assim: ah não, professor, eu preciso de um exercício, só de uma atividade, porque a criança não está aprendendo. Eu falo: olha, provavelmente ela tem defasagem de aprendizagem, por isso ela não está entendendo e não está conseguindo assimilar a lógica do dígrafo, tá? Então volta, trabalha consciência fonêmica e fonológica, porque o dígrafo, ele precisa desse conhecimento prévio para a criança poder compreender o som, né, dessas duas consoantes, dessas duas letras que se unindo ali, ela vai formar um novo som. Vamos para a prática, então? Então, mais uma vez, o dígrafo está dentro desse processo de alfabetização e para eu ensinar ele, a criança precisa ter desenvolvido uma série de outros conteúdos. Se é o seu filho, a sua filha, seu aluno está com dificuldade nos dígrafos, é porque muito provavelmente ele também está com defasagem no processo que veio anteriormente, tá? Tem vídeo sobre tudo isso aqui no meu canal. Vamos para os materiais para a gente poder explorar e entender melhor isso? Vamos lá, pessoal? Bom, eu desenvolvi, pessoal, 5 passos simples para você poder ensinar dígrafos para qualquer criança, tá? Para qualquer criança. E como funcionam esses passos, tá bom? Eu vou acelerar aqui, não vou ficar trabalhando cada detalhe, em 2 materiais, tá? Nesse primeiro material, esse material aqui é para o pai e para a mãe, ou no caso, para a professora, né? Ele tem QR Code, tem uma parte mais técnica ali para você entender, tudo, né, bem simplificado. E eu desenvolvi 4 passos, então olha lá, passo 1, passo 2... aqui é dentro do passo 2 ainda, passo 3 e passo 4, tá? Esse material aqui mais denso, né, obviamente é pro adulto. Então você, pai, você, mãe, vai ler esse material primeiramente para depois, né, para depois você sair aplicando com a criança ou com seus alunos, com seus filhos, tá? Então, de maneira bem resumida, no primeiro passo, pessoal, você vai dominar o conceito de dígrafo. E o que é um dígrafo? Tá? O que é um dígrafo? Para eu poder explicar isso para a criança, obviamente, eu preciso dominar. Então, nós temos ali, eu dou até um exemplo, a união de 2 letras, ou seja, de 2 fonemas, que vai formar um novo fonema, um fonema só, ok? Então, 2 letrinhas, 2 fonemas, que juntos formam um único som. Então, olha lá, por exemplo, em CH temos 2 letras, mas apenas um fonema, tá? Apenas um único som. Qual que é o som do dígrafo? Já nós vamos ver quais são os dígrafos, tá? Quais são todos os dígrafos. Qual é o som, tá? Do dígrafo CH, quando eu tenho ali o C e o H junto, tá? O C tem o som de K e tem também o som de S. Mas quando ele junta com o H, ele faz o som do X, ok?
Ah, professor, então dígrafo é a mesma coisa que sílaba complexa? O dígrafo ele é uma sílaba complexa, tá? Mas nem toda sílaba complexa é dígrafo. Vocês vão entender isso mais à frente. Por quê? Para ser um dígrafo é necessário que a junção desses dois fonemas, dessas duas letras, forme um único som. Vamos diferenciar? Então, se eu juntar o C e o H, eu vou ter um som só que é o chácara, ok? Olha lá, exemplo contrário, não é qualquer junção de letras que formam dígrafos, como no caso da junção do T e do R, do T e do R, tá? Então, se eu juntar o T e o R, vai fazer tr, tr. Percebe que ao pronunciar o tr, eu consigo tanto ouvir o T quanto o R, ó, tr, tr. Então, a junção dessas duas letras, elas não formam com um dígrafo, por quê? Ao invés de eu pronunciar um único som, depois de juntá-las, eu consigo ouvir os dois, tá? Ouvir os dois, certo? Então, o primeiro passo é o adulto entender isso, que para ser um dígrafo, tá? Eu preciso que a junção dessas duas letras, a junção desses fonemas, forme um único fonema. Se eu conseguir ouvir dois sonzinhos ao pronunciar, já não é mais um dígrafo. E aí tem todo um passo a passo detalhado. Segundo passo, a criança e o adulto devem dominar 100% as letras, os fonemas, tá? E eu tenho o vídeo do som das letras, aqui no meu canal tem o vídeo do som das letras, tá bom? Tem as orientações do QR Code ali. E aí eu preciso que a criança domine o alfabeto fônico. Por quê, pessoal? E aí tem a ordem correta também, ok? Tem a ordem que aí eu apresento aqui no material. Porque se eu não domino os fonemas, como que eu vou ensinar para a criança que a junção de duas letras, por exemplo, do Q e do U é fazer K, se ela não entende nem que o C tem som de K, que o Q tem som de K, que o K tem som de K. Então, antes de eu ensinar dígrafos, eu preciso que essa criança já esteja num nível de aprendizagem, lembra que eu falei, não é pela idade, não é pela série, mas sim pelo nível de desenvolvimento, que ela já tenha dominado os fonemas. Então, se você vai iniciar no método fônico agora, para trabalhar os dígrafos, eu preciso que você entenda que os sons das letras, eles são indispensáveis. Não dá pra criança não vai aprender o conceito de dígrafo de verdade, tá? Porque aí que tá a diferença entre um analfabeto funcional e um leitor fluente. Para ler de maneira fluente, eu preciso ler de maneira rápida, preciso sem esforço. Para ler dessa forma, eu preciso entender a regra. Aquilo precisa fazer sentido para mim. Senão eu vou só decorar, não vai fazer sentido. Quando eu pegar um texto complexo, eu vou ler e não vou entender. É o clássico analfabeto funcional. Hoje, 70% das nossas crianças ao final do 3º ano do ensino fundamental são analfabetas funcionais. Então aqui tem o passo a passo, né, de como ensinar os fonemas. Aqui então no passo 2 o adulto e a criança precisam dominar os fonemas, conhecer todos os sons, porque senão, né, eu tenho todo o passo a passo de como fazer isso também, senão ele não vai entender como que juntando duas letras faz um novo som. Como assim? Se ela não entender que a letra tem um som, que ela representa um som, não vai aprender dígrafo. Então, passo 1, o adulto compreende o conceito de dígrafo. Passo 2, adulto e a criança compreendem quais são os sons das letras. Passo 3, a gente passa a identificar e fazer a fixação dos dígrafos. Aí eu vou para o outro material aqui, tá? E no passo 4, eu aplico exercícios de fixação dos dígrafos numa sequência lógica. Então, no passo 3 e no passo 4, daí eu já vou para o próximo material, tá? Então, aí esse daqui, gente, só para vocês entenderem a diferença, tá? Aqui eu tenho... Esse aqui é o manual, né? Os 5 passos simples para ensinar dígrafos para qualquer criança, e aqui eu tenho o caderno de atividades para o ensino de dígrafos. Um complementa o outro, ok? Por quê? A ideia é justamente que um seja mais teórico, dê o passo a passo bonitinho ali, gente, é só seguir. Segue o passo a passo que eu tô colocando aqui para vocês, ok? Segue os passos bonitinhos que vocês vão entender, tá? Segue os passos. Então vamos lá. No passo 3 e no passo 4... Então vamos lá. Quais são os dígrafos? Então eu tenho o CH, o GU, o LH, o NH, QU, RR, SC, SC, enfim, tem todos. Cada um desses dígrafos tem um som, né? Então eu tenho o sh, g, y, n, k, s, tá? Então, e eu tenho aqui também no meu canal um vídeo com os sons dos dígrafos. Porque agora é nesse momento que eu preciso que vocês entendam. Para a criança entender que a junção desses fonemas formem um único fonema, um único sonzinho, para ela ter essa percepção, e talvez até você, se você não tiver consciência fonêmica, se você que está me assistindo agora não conhece o som das letras, talvez você tenha dificuldade de entender que
como que o dígrafo faz um único som. Por exemplo, o CH faz só o sh, mas o TR faz tr. No tr eu ouço o som do T e ouço o som do R. No CH eu ouço só um som. No GH, no GU eu ouço só um som. LH só um som. QU só um som, tá? Então, se você não tiver consciência fonêmica desenvolvida, talvez você não perceba, ok? Então, aí eu diferencio os dígrafos e no passo 4 eu aplico. Aí eu tenho uma série de exercícios de fixação para aplicar os dígrafos, ok? Aí vamos para o último passo, tá? Passo 5, tá? Aqui eu aplico os dígrafos, tá? Em palavras simples para o início da leitura de palavras complexas. Então eu começo a fazer a transição. Percebe que eu construí 5 passos. No primeiro, eu entendo o conceito de dígrafo, isso é a regra para eu identificá-lo. No segundo, eu e a criança dominamos os fonemas. No terceiro, eu vou identificar esses dígrafos, quais são eles, e diferenciar do que é um dígrafo, do que é uma simples sílaba complexa, as consoantes, os encontros consonantais que formam uma sílaba complexa, tá? E posteriormente eu vou exercitar isso com exercícios numa ordem lógica, que vai do mais fácil para o mais difícil. E no passo 5 eu vou pegar lá, aí lá no caderno de atividades eu tenho também a sequência lógica de palavras, não pode ser qualquer palavra, eu tenho que entender que existe um nível de dificuldade que eu tenho que percorrer. Se eu começar por palavras mais difíceis, eu vou dificultar a vida da criança. E aí eu vou para a palavra, faço a transição de palavras simples para complexas, para a criança aplicar daí essas regrinhas que ela já assimilou nos 4 passos anteriores. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas eu resumi perfeitamente aqui para vocês, pessoal. Os 2 materiais que são o que eu tenho aqui, o manual, né, com os 5 passos simples para ensinar os dígrafos para qualquer criança, e o caderno de atividades, né, para o ensino de dígrafos, eles resumem o passo a passo. É aplicar isso aqui, a criança não vai mais esquecer o que são dígrafos. É lógico que eu tenho um tempo limitado aqui para passar isso para vocês, mas mais do que mostrar o que são, quais são os sons, eu queria colocar para vocês de uma forma teórica mais simples para mostrar que você consegue ensinar isso para qualquer criança. Aqui nesses materiais, pessoal, você tem ali a indicação, né? Você tem o material complementar, você tem o passo a passo, dicionário, tem vídeo extra, tem material ali para você conseguir fazer isso passo a passo junto comigo, tá? Bem descrito, para você não se perder, tá bom? Caso você tenha interesse nesses 2 materiais, que são esses materiais aqui, que estão aparecendo para vocês na tela, que é o manual com os 5 passos simples para ensinar dígrafos para qualquer criança e o caderno de atividades para o ensino de dígrafos, tá? Para a criança sair entendendo e lendo palavras complexas. Esse kitzinho aqui está saindo por R$ 29,99 com frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Para a criança sair aprendendo. É um preço bem em conta para o seu filho, para os seus alunos dominarem o conceito de dígrafos e saírem lendo palavras complexas, ok, pessoal? R$ 29,99 para você receber com frete grátis ainda para todo o Brasil. O link para você adquirir na minha loja de materiais, onde você vai conhecer também o meu curso, os meus outros materiais, vai estar sempre na descrição aqui desse vídeo, onde você pode ali acessar e encontrar o kit dos dígrafos e conhecer também os meus outros materiais. É isso. Para você que ainda não me segue no meu canal, aqui no YouTube, para você que ainda não se inscreveu aqui, se inscreve. Curte aqui, deixa um joinha pra mim, deixa um comentário se você entendeu que existe uma lógica, um passo a passo pra eu fazer isso. Me segue também lá no Instagram, a gente já tá passando 120 mil seguidores lá no Instagram, pra não perder o meu conteúdo, ok, pessoal? É isso, no mais, exercitem, a alfabetização tem que ter lógica, tem que ter começo, meio e fim, tem que partir daquilo que é mais simples pro que é mais complexo, pra eu fazer a criança chegar a ser um leitor de nível fluente, tá bom? Lendo de maneira rápida, precisa e sem esforço, entendendo tudo aquilo que está lendo e, principalmente, desenvolvendo prazer pelo estudo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.